Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, o Dragão estará em campo para enfrentar o Coritiba, em Curitiba, em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Neste pré-jogo, vamos falar aí das prováveis escalações, do que a gente pode esperar taticamente deste confronto, falar um pouco dessa equipe do Coritiba, do técnico Guto Ferreira, o retrospecto entre os dois times e muito mais. A partir de agora comigo, aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. É sempre muito bom ter você por aqui. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a WR Softwares. Se você precisa de um sistema de gestão para nota fiscal eletrônica, para oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes, tudo isso você encontra na WR Softwares, que é uma grande parceira aqui do Futebol 62. Você pode falar no contato, né, da WR Software pelo 994766373, telefone ou WhatsApp. Bom, vamos começar aqui com o serviço do jogo. Aí está Coritiba e Atlético, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. A partida acontece neste domingo, dia 11 de setembro, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 17 jogos, com 7 vitórias do Coxa, 8 vitórias do Dragão e 2 empates. A equipe paranaense marcou 21 gols e os goianos fizeram 22 gols. A arbitragem para hoje é paulista, Vinícius Gonçalves Dias, os assistentes Evandro de Melo Lima, que também é de São Paulo, e o Luiz Alexandre Fernandes, do Paraná. Esse auxiliar do Paraná, né, é estranho, né, um auxiliar paranaense num jogo lá em Curitiba. O árbitro do VAR, o Wagner Hillway, da Paraíba. Bom, vamos entrar de sola no jogo, né? Um jogo matematicamente de uma importância muito grande para as duas equipes. O Coritiba vislumbra sair da zona do rebaixamento, até porque a equipe do Cuiabá perdeu ontem, né, para o Internacional, um resultado bom para o Coritiba, um resultado bom para o Atlético. Então, isso colabora. Se o Coritiba ganhar, ele sabe que sairá da zona do rebaixamento. E o Atlético? O Atlético ganhando, estou gravando esse jogo ainda antes do jogo entre Avaí e Atlético Paranaense, né? Mas o Atlético ganhando, ele pode ficar a apenas um ponto de sair da zona do rebaixamento, desde que o Avaí não ganhe do Atlético Paranaense. Se o Atlético ganha, ele chega aos mesmos 25 pontos que tem o Coritiba, não vai ultrapassar o Coritiba por conta do número de vitórias, mas ultrapassaria o Avaí e ficaria aí com a mesma pontuação do Coritiba e apenas a um ponto do Cuiabá, que é a primeira equipe ali fora da zona do rebaixamento. Agora só vai vencer, aí o Atlético ficará a 2 pontos. Enfim, o Atlético vai encurtar a distância dele, que hoje é de 4 pontos. Né? Então, se o Avaí vence, fica a 2. Se o Avaí não vence, o Atlético ganhando, o Atlético fica a apenas um ponto de sair da zona do rebaixamento. Então é um jogo chave. É um jogo chave. Especialmente para quem tem uma missão pesada, como o Atlético tem. Que missão é essa? Somar 7 vitórias, pelo menos em 13 jogos. Se você ganha uma, você vai diminuindo essa conta, né? Cada vitória que você consegue, você vai diminuindo essa conta. Se daqui a pouco você já precisa ganhar menos da metade dos jogos, já vai se tornando uma situação um pouco mais possível. O Atlético vai entrar numa reta final aí de confrontos diretos, né? Até tem alguns confrontos diretos e esses confrontos quase sempre são fora de Goiânia. Então você vai ter que mostrar força nestes confrontos, independente de onde é que eles aconteçam. E começando por esse de hoje contra o Coritiba. Falar um pouquinho aqui dos times. O Atlético deve ir a campo carregado de modificações, começando pelo esquema. O técnico Eduardo Batista deve voltar ao 4-2-3-1 e fazer aí 6 modificações no time que enfrenta o Coritiba em relação à equipe que começou o jogo contra o São Paulo. Barrados, provavelmente, Dudu, Marlon Freitas e Jorginho. Jogadores
pesados, importantes dentro da equipe rubro-negra. O Atlético deve ir a campo com Renan, Rainer, Wanderson, Klaus e Jefferson. Edson Fernando, Maranhão, Baralhas também sendo barrado. Rato, Shailon e Luiz Fernando. Lá na frente o Ricardinho ou o Ayrton. Se o Ayrton jogar, o Elton Rato deve jogar mais centralizado. Talvez o Luiz Fernando. Se o Ricardinho jogar, é ele quem jogará mais centralizado. Essa deve ser a equipe do técnico Eduardo Batista para esse jogo. O Eduardo Batista, eu tenho para mim que ele tenta primeiro voltar o Atlético a uma formação que o Atlético está mais acostumado a ela, né, que é esse 4-2-3-1. Então ele tentou criar algo diferente que não deu certo, né? Foi muito visível que não deu certo. E ele tenta sacudir o time, né, fazendo várias alterações e alterações em jogadores importantes. Então ele tenta sacudir, encontrar uma nova formação para voltar a pontuar e pontuar de maneira forte nesta reta final do Brasileirão. Agora vamos ao Curitiba, do técnico Guto Ferreira, que também deve jogar no 4-2-3-1. Goleiro Gabriel, goleiro experiente, né? Jogou em grandes times italianos, como o Napoli e o Milan. Natanael, o lateral prata da casa. O Chancellor, que é zagueiro da seleção venezuelana. O Luciano Castan, experiente, né? Rodagem por vários clubes brasileiros. O Rafael Santos, que é aquele do Cruzeiro, ou o Egídio. Você tem o Bruno Gomes, ex-volante do Vasco da Gama, o Bernardo, jogador da base do Curitiba, ou então o uruguaio Jesus Trindade, e o Robinho, jogador experiente, com passagem por Palmeiras, Cruzeiro e outros. Lá na frente o Aleph Manga, ex-jogador do Goiás, Léo Gamalho, ex-muita gente, também o Goiás, e o Fabrício, que é o Fabrício Daniel, jogador que se destacou no Mirassol, está no Curitiba, jogando um pouco mais pelo lado, né? No Mirassol ele era um jogador jogava de centroavante. Em alguns momentos o Coritiba joga com dois atacantes, fecha o Fabrício e o Léo Gamalho, né, e aí acaba tentando explorar os dois lados com dois homens de área. É algo que o Atlético precisa tomar cuidado, até porque defensivamente na bola aérea o Atlético foi muito mal em alguns jogos, inclusive nesse último contra o São Paulo. E o Coritiba tende a explorar muito esse tipo de jogada. Quando jogava com o técnico Gustavo Morigno, ele apostava o jogo inteiro dele praticamente nessa bola aérea, nessa criação de jogadas pelos lados para o cruzamento. Com o Guto Ferreira isso não é tão explícito como era com o Morigno, mas deve tentar explorar, até porque com certeza ele assistiu o jogo do Atlético aí contra o São Paulo, e essa bola aérea do Curitiba vai merecer muita atenção por parte do Atlético. Eu tenho para mim que o Curitiba é favorito para o jogo. Por quê? Por conta de desempenho. O Coritiba não faz uma grande competição, não, mas o Atlético vem de uma sequência ruim de resultados, de uma sequência pesada mentalmente falando, né? Uma desclassificação contra o Corinthians, uma desclassificação contra o São Paulo, campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, joga fora de casa, onde ganhou apenas um jogo. Então tem para mim que o Coritiba, apesar de não viver um grande momento também, tem um pouquinho mais de chances de vencer o jogo. Mas o Atlético precisa ignorar isso, passar por cima e conquistar a vitória. O Atlético não tem outra opção. O Atlético precisa buscar a vitória nesse jogo. E eu tenho para mim que qualquer outro resultado é um resultado ruim, antes da bola rolar, né? Lógico, você pode estar lá jogando, tá perdendo o jogo, empata no final, não fica tão ruim. Mas os empates, pela necessidade de pontuação que o Atlético tem, eles tendem a ser resultados ruins, porque o Atlético precisa mais de 50% de aproveitamento. Toda vez que você empatar, você vai deixar um percentual para trás, né? vai ter uma deficiência de aproveitamento que você vai ter que tentar recuperar em outro jogo. Então os empates deixam de ser resultados interessantes para o Atlético. Eles já são normalmente resultados desinteressantes, é uma competição de pontos corridos, e passa a ser ainda mais desinteressante nessa reta final para a equipe rubro-negra. Boa sorte ao Atlético, né? Depois, mais tarde, eu farei um vídeo com a minha análise do que foi esse Atlético e Coritiba nesse jogo importantíssimo para a equipe rubro-negra. Eu penso que dá para salvar do rebaixamento. O Atlético tem um risco muito grande de cair, tem, mas eu acho que o Atlético ainda pode conseguir brigar nessa reta final. Se conseguir se mobilizar para os jogos do Brasileiro, como conseguiu em alguns jogos das Copas, passar a ter uma estabilidade defensiva maior. O Coritiba também sofre muito, né? São duas equipes que têm defesas muito ruins,
Coritiba e Atlético. A do Coritiba é a penúltima e a do Atlético é a antepenúltima, né? Estão entre as 3 piores defesas do campeonato, mas como nosso foco aqui é o Atlético conseguir essa estabilidade defensiva, conseguir recuperar a autoestima, quem sabe o Atlético consiga ainda essa recuperação, que matematicamente parece improvável, mas que tecnicamente eu penso que seja possível. Um grande abraço a todos vocês. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever mais uma vez. Deixe aí aquele like da confiança e até a próxima.